Olá, eu sou a Ana Carolina e no vídeo de hoje, juntamente com os meus colegas, nós iremos explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona um contrato de seguro e um contrato de depósito. Mas antes, de uma forma breve e resumida, o que seria um contrato no geral? Um contrato nada mais é que um acordo de vontade firmado por duas ou mais pessoas que têm como objetivo criar, modificar ou extinguir as relações entre elas. Lembrando que eles podem ser de forma verbal ou de forma escrita, o qual se torna um instrumento contratual. Ele nos traz também certas garantias. Uma delas seria a segurança jurídica, com embasamento na lei. Também serve para deixar registrado os direitos e deveres de ambas as partes. Serve também para prevenir e evitar conflitos. E também para regularizar os diversos tipos de relações do nosso dia a dia, como, por exemplo, a prestação de serviço de depósito e de seguro, que vocês verão mais detalhadamente a seguir com a explicação do João e sucessivamente com a explicação da Márcia. Olá, como vão, senhores? Hoje vamos bater um papo sobre contratos de depósito. Contratos de depósito, originalmente previstos no Código Civil entre os artigos 627 e 652, ocorre quando uma pessoa, chamada de depositante, entrega um bem móvel a outra pessoa, chamada de depositário, para que guarde e o devolva quando solicitado. Dentre as características do contrato de depósito, é imperativo citar que trata-se de um contrato real, ou seja, que só se efetiva com a entrega de fato do bem. É gratuito, pois em regra não tem custo entre as partes, salvo ajuste prévio para pagamento. É unilateral, pois em regra traz obrigações para um único lado, o depositário, e personalíssimo, baseado na confiança entre as partes, que constituíram o contrato de depósito. Ainda, sobre obrigação das partes, falando do depositário, ele é quem guarda e tutela o bem com zelo e não o utiliza sem permissão do depositante, e o devolve em perfeitas condições de estado. Os tipos de depósito são o voluntário, quando feito por vontade das partes, e o necessário, quando, por exemplo, ocorre uma situação de calamidade pública, incêndio ou por decisão judicial. É importante ressaltar que o contrato de depósito é essencial para garantir a segurança dos bens móveis, protegendo tanto o dono quanto quem os recebe. Ainda sobre essa temática, seria interessante refletir se os dispostos previstos entre os artigos 627 e 652, no que toca ao contrato de depósito, se aplicariam, por exemplo, nas relações entre os clientes e os bancos, no que tange o contrato de depósito bancário, onde o banco recebe os valores de seus clientes, tornando-se possivelmente seus depositários, fazem uso desse uso prático desses valores, mas com a obrigação de, quando solicitado, restituí-los de imediato, sendo ainda esse contrato oneroso, pois os bancos, em regra, costumam pagar juros sobre esses valores quando aplicados. Sobre o tema, depósitos, era o que havia a ser relatado. Olá pessoal, me chamo Márcia Bueno e hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes as pessoas ainda não têm uma clareza sobre o assunto, que seria contratos de seguro, né? Esse é um daqueles contratos que a gente só lembra quando a gente de fato precisa, né? Mas ele carrega em si 3 pilares fundamentais, e são esses pilares: a proteção, a confiança e a responsabilidade, né? Vamos entender de forma leve e prática o que diz a lei sobre o contrato de seguro, como ele funciona e por que ele é tão importante para a nossa segurança e para a nossa sociedade como um todo. Bom, falando sobre a base legal do contrato, o contrato de seguro está previsto entre os artigos 757 a 802 do nosso Código Civil. Ele acontece quando o segurador, que geralmente é uma seguradora, se compromete a indenizar o segurado caso aconteça um risco previsto lá naquele contrato. E em troca disso, né, o segurado ele vai estar fazendo o pagamento que normalmente o pessoal chama de pagamento prêmio, que é o valor que o segurado paga mensalmente, né? Resumindo, é um acordo entre proteção e confiança. Você paga para estar seguro e a seguradora assume esse risco por você. Partes e características. Nesse contrato, temos 2 partes principais: o segurador
quem assume o risco, né? E o segurado, quem paga o prêmio e tem direito à indenização se o sinistro, ou seja, o evento previsto acontecer. Olha só que interessante. O contrato de seguro tem algumas características bem específicas. Ele é bilateral, porque gera obrigações para os dois lados. É oneroso, já que envolve o pagamento. É aleatório, pois ele depende de algo que pode ou não acontecer. Você pode passar anos pagando o seguro do seu carro ou da sua casa e não acontecer nada, como você pode, em um mês, não pagar, deixar de pagar o seguro por vencimento, e nesse um mês acontecer alguma coisa e você precisar do seguro e não vai ter a cobertura porque não pagou. Principalmente, é um contrato de boa-fé. Por quê? O segurado, ele precisa informar tudo com transparência, com boa-fé, sem mentir ou omitir, porque esse contrato ele pode ser anulado. E qual que é a importância dessa função social a partir desse contrato, né? O seguro ele tem um papel social enorme. Ele garante tranquilidade, estabilidade financeira e até ajuda na economia do país. Sabia disso? Porque ao minimizar os riscos, ele permite que as pessoas e as empresas sigam suas atividades com mais segurança. Muito do que um contrato, o seguro é uma ferramenta de solidariedade coletiva. Muitos contribuem para que, quando alguém sofra uma perda, possa ser amparado. Para e pensa, você tem um carro que você tá pagando ali, começou a pagar aquelas parcelas, cara, aí não tem seguro, invadem a sua garagem, levam o seu carro, acabou. Né? Muito dificilmente você vai conquistar. Já com o seguro, você já vai ter essa garantia de ter o seu bem, o seu patrimônio defendido ali, como ressarcido, né? Você vai ter a condição de ter o patrimônio de volta, caso ele não seja encontrado. Bom, agora eu venho com alguns exemplos práticos. No dia a dia, o seguro está por toda parte. O seguro de carro, que protege contra acidentes, o seguro residencial, contra incêndio e roubos, o seguro de vida, que ampara famílias em momentos difíceis, e até o seguro de responsabilidade civil para profissionais e empresas. E para fechar o nosso tema, o contrato de seguro é, antes de tudo, uma demonstração de responsabilidade com o futuro. É sobre se proteger, proteger quem você ama, entender que o imprevisto pode acontecer, mas se você está preparado, as coisas podem ser totalmente diferentes dos inesperados, né? E no fim das contas, o seguro é uma forma mais jurídica e humana de dizer eu me cuido e cuido dos meus. Sobre o tema, sobre contratos de seguro, era o que eu tinha para tratar. Muito obrigada. Bom, dadas as seguintes informações, tanto o contrato de seguro quanto o contrato de depósito têm como base a confiança e a boa-fé entre as partes, mas se diferenciam pelo objetivo. O depósito busca a guarda temporária de um bem móvel, mantendo a sua integridade, enquanto o seguro busca proteger financeiramente o segurado contra riscos e certos prejuízos futuros. Ambos demonstram a superimportância do direito civil em regular as suas relações sociais, garantindo a segurança, equilíbrio e previsibilidade nas relações jurídicas. Portanto, compreender esses contratos é essencial para quem estuda o direito e para todos que lidam com essas situações contratuais no dia a dia. Sendo assim, vamos finalizando o nosso trabalho por aqui. Fica registrado o nosso muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.